Bom dia, crianças. Antes de iniciar com vocês e de mostrar para vocês alguns profissionais que ajudam na construção das casas, que constroem as casas, nós vamos voltar a falar sobre as moradias. Eu tenho um livro aqui de Maria Luísa Aroeira e Miriam Lopes, Uma Casa para Viver. Ilustrações Chantal. Nesse livro, vocês vão ver também um pouco como começou a necessidade das pessoas de terem suas casas para se abrigar, como eram antes e como são hoje. Então, aqui iniciamos a leitura. Escutem a história de Uma Casa para Viver. Não é de hoje que os humanos procuram abrigo. Ninguém gosta de ficar por muito tempo na chuva, no vento, no frio ou exposto a animais que não dispensam bons nacos de carne como alimento. Em tempos antigos, as cavernas até poderiam servir de abrigo, mas tinha um problema. Não era um local seguro, pois alguns animais também as escolhiam para morar. Aqui vocês veem a ilustração do lado, os homens ainda que moravam no tempo das cavernas, em buracos feitos em pedras. Por isso, antigamente os humanos eram nômades, ou seja, viviam se mudando, sempre em busca de comida. Os abrigos construídos eram provisórios e muitos deles desmontáveis, não por acaso, tudo pensando para facilitar o transporte e a mudança. Olha aqui as tendas. Lembram que a gente conversou que as tendas eram fáceis de desmontar e eles poderiam, quando acabar a comida de um local, mudar e ir para outro local. Com o passar do tempo, os humanos aprenderam a plantar, colher e domesticar animais, sem precisar se mudar para conseguir alimento. Passaram a se fixar nos lugares. Então, eles começaram já a fazer pequenas construções simples, com material que encontravam na natureza, porque eles começaram a cultivar a terra, eles aprenderam a cultivar a terra. Então, quando a alimentação acabava, eles sabiam cultivar a terra e produzir mais alimento. Começaram a ficar em lugares fixos, quase sempre perto de rios, claro. Nada melhor do que água o ano todo para matar a sede e plantar. As moradias, aos poucos, passaram a ser mais seguras e confortáveis na construção. Começou-se a usar materiais que duram mais tempo, madeira e pedras, por exemplo. Os humanos aprenderam a trabalhar o barro. Com a mistura de água e terra, faziam tijolos e produziam um tipo de cimento. O uso desses materiais tornou possível construir muito mais habitações, e assim foram surgindo as aldeias, vilas e cidades. Olha aí, aqui já temos algumas construções mais bem feitas, mais modernas. Começou assim e eles foram aperfeiçoando, melhorando e já conseguindo construir diferentes coisas. Aqui já tem construção até de pontes, das avenidas. Aqui vocês têm também casas mais antigas. Aqui, olha aqui, essa imagem aqui são as construções mais antigas. Antigamente, a maioria das pessoas vivia no campo, em aldeias, povoados ou pequenas cidades no interior do país. As casas nas aldeias e cidades pequenas eram construídas próximas umas das outras. Por que será? As pessoas escolhiam estar junto a vizinhos
para caso de necessidade. Então, por isso que eles construíam as casas bem juntinhas umas das outras. Qualquer problema, era só pedir ajuda. Da realidade para os contos de fadas. Olha aqui. Aí também aqui a gente já tem construções de castelos. Várias personagens dos contos de fadas moram em castelos. É só reparar bem. Reis, rainhas, príncipes, princesas, esse pessoal todo vive encastelado. Embora cenário dos contos de fadas, os castelos existiram de verdade e alguns resistem ao tempo, sempre imponentes. Então ainda existem castelos. A diferença é que a maioria deixou de ser morada de reis, nobres e plebeus ricos. Muitos foram transformados em hotéis, museus ou pontos turísticos, só para visita e para ficar para a lembrança de todos que virem, né? Porque tem outras pessoas poderão conhecer os castelos. Quem não viveu na época dos castelos, hoje os castelos que se tornaram museus, eles vão, as pessoas podem visitar e conhecê-los. Entre os mais antigos, há os fascinantes castelos europeus lá da Europa, que eram verdadeiras fortificações. Ali moravam as famílias nobres, que são as famílias ricas. Em caso de ataque de inimigos, essas construções ofereciam proteção a quem neles morava e também aos camponeses, que viviam nas redondezas e trabalhavam na terra dos donos dos castelos. No começo, os castelos eram feitos de madeira, somente com o passar do tempo passou-se a usar pedras na construção, que podia demorar 20 anos para ser concluída. Cada parte da construção tinha uma função de proteger e defender o interior dela. Olhe a página ao lado, ela mostra parte de um castelo, aqui ao lado. Veja. Tudo que tem aqui dentro desse espaço do castelo é tudo que é preciso para proteção, para alimentação, para as guerras, quando vinham ataques inimigos. Tudo tinha aqui dentro dessa construção do castelo. E o calabouço, então? Que lugar esquisito! Ali ficavam presos os bandidos e os inimigos capturados. É nada divertido. Além disso, ao contrário do que mostram os filmes, os castelos não eram lugares lá muito confortáveis de morar. Geralmente eram frios e rústicos. Mas, claro, havia sempre um cantinho melhor que os outros. Havia sempre um cantinho melhor que os outros. Eram os cômodos ocupados pelo dono do castelo e pela família dele. Lá havia aquecimento, tudo quentinho. O restante do castelo era escuridão só, úmido. Sistema de esgoto não tinha para ninguém. Os dejetos, os esgotos eram lançados no fosso. O cheiro não devia ser dos mais agradáveis. Pudera, não é, ser o rei com aquelas condições de higiene? Olha, nessa imagem aqui, tem tudo lá dentro do castelo. Vou mostrar para vocês, ó. O estábulo, a oficina do ferreiro, forno de assar pães. Aqui tem um arqueiro de olho para ver se vem algum inimigo. O depósito que fica embaixo, no subterrâneo. Colocam comidas, algumas armas. Olha aqui, ó. Estão vendo as divisões aqui nessa torre? Dormida, lugar de jogos, aqui, quarto dos donos do castelo. Tudo aqui onde é o lugar mais protegido e mais confortável.
Aqui embaixo é uma sala de receber amigos e fazer as refeições. Então, isso aqui é uma representação de mais ou menos como era construído e organizado um castelo. Sala dos guardas, ponto mais alto do castelo e mais seguro, onde quando havia ataques era o lugar mais seguro para se esconder. Agora vamos ver os tipos de habitações. Os tipos de habitações variam conforme a localização, conforme o lugar. Isso mesmo. O que é o clima, os materiais e as condições disponíveis em cada local determinado, determinam o tipo de casa a ser construída. Vamos a alguns exemplos de moradias diversas em que se aproveitam bem o material e o espaço que se tem. No Brasil, temos as cidades históricas, as casas em estilo colonial, como essas que vocês estão vendo aqui nessa imagem. São as casas de estilo mais antigo, do tempo do Brasil, colônia, quando pertenciam a Portugal. Há muitos anos, elas precisam ser restauradas para durar tanto tempo. Assim, passam por reformas em que se torna o cuidado de manter o estilo da época em que foram construídas. Nas cidades maiores de muitos países, há grandes aglomerados de casas ou barracos bastante próximos uns dos outros, porque é tanta gente que mora nesses lugares, são muitos habitantes, que o espaço se tornou pouco e eles começam a construir casas muito perto umas das outras. Essas habitações geralmente abrigam pessoas saídas de outras regiões em busca de trabalho e melhores condições de vida, construídos muitas vezes com material inadequado e em terrenos que se encontram desocupados. Essas aglomerações são, no Brasil, também chamadas de favelas. Essas amontoadas de casas muito perto do outro, muita casa em cima da outra, ocupando todo o espaço. Às vezes, um pouquinho espaço para caminhar e para a passagem dos carros. No Brasil, também são chamadas de favelas. As grandes cidades, olha aqui que imagem de um prédio. Aqui tem inúmeras casas e apartamentos, um em cima do outro. Nas grandes cidades de várias partes do mundo, há ainda edifícios muito altos formados de apartamentos, onde moram diferentes famílias. Muitas destas construções são chamadas de arranha-céus. Por que será que são chamadas de arranha-céus? Porque, parece que eles estão pertinho do céu. Há muitas casas feitas com tijolos vermelhos que ficam aparentes. Eles têm função decorativa, diferente das casas que ficam sem acabamento por falta de dinheiro para o revestimento. Mas essa daqui não é porque faltou dinheiro para fazer o revestimento de fora, não. É porque é uma decoração colocar esses tijolos, essa forma de construção, esse jeito de construir é decorativo, para decoração. Porque o morador, o dono da casa, acha bonito. Os habitantes de certas aldeias da África vivem em moradias construídas com lama e erva seca, que é aquela casa de taipa que a gente viu na outra aula. Lembram? Eles aproveitam palhas, folhas de árvores, folhas de pés de coco e pedaços de pau, de madeira e barro para construir. São as casas de taipa. Na África, existem muitas moradias assim por causa das condições de vida do continente africano. Aqui, em algumas ilhas do Oceano Pacífico, muitas casas têm paredes de bambu e telhado de folhas, que são como essas que vocês estão vendo aqui. Olha aqui o iglu que vocês viram naquela outra atividade. Nas regiões polares, os esquimós, o povo esquimó, construíam abrigos com o gelo,
encontrados ali mesmo. Esse tipo de construção é chamado de iglu. Um segredo dos esquimós. Vamos ver aqui direitinho. Não. Um segredo. Olha, tem um segredo aqui do povo esquimó. Os esquimós mudaram um pouco suas maneiras de construir. Hoje eles erguem abrigos de madeira e os pintam para ficarem bem coloridos. Ele mudou. Deixaram de construir só iglus e começaram também a construir algumas casas de madeira e bem coloridas. Vejam aqui algumas perguntinhas e algumas observações para vocês. Você acha importante ter uma casa? Por quê? Como você pôde aprender, os humanos sempre buscaram um lugar para viver e são bem variados os tipos de moradias, uns muito interessantes. Pois bem, a conversa está boa, mas agora precisamos nos despedir. Não leve a mal, é que, pelo visto, vem chuva forte por aqui, sabe como é? Para que nosso papo não vire um aguaceiro só, estamos indo embora já para casa. Então, esse livro que tia mostrou para vocês aqui, ele traz, na verdade, a história desde o início em que o povo começou a construir abrigos para se proteger do sol, da chuva, do frio, para descansar. Estão vendo? Uma casa para viver. Em outro momento, tia vai contar outra historinha para vocês sobre as casas. Tia tem outro livro aqui, bem interessante sobre as casas. Tá bom? Tia queria compartilhar com vocês essa historinha aqui. E fala tudo direitinho que a gente já estudou sobre as moradias e os tipos de moradia. Mas, além disso, hoje as atividades de vocês também vai fazer observações, vai fazer atividades sobre as pessoas que nos ajudam a construir as casas. As pessoas que são responsáveis por construir casas. Vamos começar pelo arquiteto. O que é o arquiteto? Observando a imagem aqui, o arquiteto é aquele que arquiteta, que pensa como vai ser a casa. Ele desenha, ele planeja em um papel todo o desenho da casa, como vai ser o quarto, o tamanho do quarto, como vai ser a sala, o tamanho da sala. Então, esse é o arquiteto. Onde começa tudo, quando pensa como vai ser a casa. Depois vem o engenheiro, que vai pegar essa ideia do arquiteto, o desenho que ele fez e vai ver como pode, vai pensar e vai observar como deve ser construída essa casa que o arquiteto desenhou. Então, aqui a gente já viu o profissional que a gente chama de arquiteto, o profissional que a gente chama de engenheiro, e vamos ver se tem mais gente que ajuda na construção de casas. Olha aqui. Esse homem aqui, que está orientando esses outros trabalhadores, é chamado de mestre de obras. Ele é quem orienta todos os outros trabalhadores da obra. Quem vai fazer o quê? Ele vai distribuir as tarefas e tomar conta de tudo. Ele é o mestre de obras. E um dos trabalhadores que o mestre de obras vai orientar e vai mostrar o que fazer é o pedreiro. Pedreiro, olha aqui, pedreiro. Ele é aquele homem que faz a maioria dos serviços na construção. Ele vai, olha isso aqui, colocando os tijolos no lugar. Ele vai começar a colocar as coisas, os materiais usados na construção, cada um no seu lugar, para a casa começar a aparecer. As paredes começarem a surgir,
tudo começar a ser construído. É o pedreiro. E tem mais. Tem ainda o que vai ajudar o pedreiro, que a gente chama de servente. Servente ou auxiliar do pedreiro. Ele é quem vai fazer a massa, levar para o pedreiro. Ele é quem vai ajudar o pedreiro em tudo que o pedreiro fizer. Por isso que o nome dele é servente, porque ele vai servir ao pedreiro. Ou auxiliar, porque ele vai auxiliar. Auxiliar é ajudar. Ainda tem mais profissionais, trabalhadores na construção para construir uma casa? Temos. Aqui, olha, depois da casa pronta, que o pedreiro levantou, que o servente ajudou, que o arquiteto desenhou e o engenheiro cuidou e o mestre de obras tomou conta. Aí vem no final de tudo o pintor para pintar, deixar a casa bem bonita. Também tem o eletricista, que vai colocar todos os fios no lugar para ter energia na casa. E também tem o encanador, que ele é quem faz todo o serviço para colocar os canos para chegar água nas torneiras das nossas casas. Então, tia mostrou uma boa parte de trabalhadores que trabalham para a construção das casas. Nas atividades de vocês, do livro de geografia, vocês vão fazer atividades justamente sobre isso, tudo que tia conversou com vocês. Deixa a tia ver aqui a página, qual foi. Na página 52, vocês vão observar que o livro pede para vocês verem os diferentes materiais que são usados na construção das casas. A madeira, o cimento, a palha, tudo isso que a gente escutou nas histórias de hoje. Depois vocês vão ver esses profissionais que constroem as moradias, vão escrever, pesquisar e escrever no caderno sobre as atividades de cada um, o que é que fazem. E depois tem até, no livro está perguntando quem construiu a casa onde você mora. Você sabe? Vocês vão fazer com os pais de vocês. E a mamãe vai dizer a vocês quem construiu, se sabe, se não sabe quem construiu. E na página 54, vocês têm diferentes maneiras de construir moradias, que eles usam diferentes materiais, como a gente viu nesse livrinho que tia contou para vocês. Até a página 55, que ainda fala sobre os materiais que são utilizados para a construção de casas. Então, realizem as atividades. Tia deixou tudo descrito, tudo explicado lá no Classroom. Do jeito que tia está falando aqui, também está explicadinho e escrito lá no Classroom para a mamãe de vocês lerem e auxiliar e orientar vocês nas tarefas. Um cheiro e façam as atividades bem caprichadas.